James Webb revela detalhes inéditos sobre o gelo de água interestelar. Estudo usando o telescópio espacial Hubble mapeia a matéria escura na galáxia Anã do Dragão. Astrônomos identificaram o buraco negro massivo mais próximo da Terra, localizado no aglomerado estelar Ômega Centauri. Como os astrônomos calculam o tamanho do sistema solar? Cientistas confirmaram a existência de uma caverna na Lua que pode servir de abrigo para futuros exploradores espaciais. NASA encerra projeto Viper. E rover Curiosity da NASA em Marte encontra cristais de enxofre puro em uma rocha marciana. Olá, queridos humanos, bem-vindos a mais um Notícias do Espaço no canal Nédia Oliveira. James Webb lança luz sobre a estrutura do gelo de água interestelar. Usando o telescópio espacial James Webb, pesquisadores conseguiram sondar núcleos densos de nuvens interestelares e revelar detalhes do gelo interestelar que antes eram invisíveis. Esta descoberta aconteceu na região de Camaleão 1, uma nuvem escura e densa na Via Láctea. A região de Camaleão 1 foi escolhida devido à sua densidade e proximidade, permitindo observações detalhadas de gelos que estavam fora do alcance de observatórios anteriores. Pela primeira vez, foram detectadas características espectroscópicas fracas conhecidas como OH pendente. Estas características são importantes porque mostram que as moléculas de água não estão completamente ligadas no gelo. Isso pode indicar grãos de gelo porosos e nos ajuda a entender a evolução desses grãos, desde as nuvens moleculares até a formação de planetas. Os resultados são significativos para a compreensão da química do gelo e sua evolução, impactando a formação de planetesimais e planetas. O estudo sugere que as propriedades do gelo, como a porosidade, podem influenciar a complexidade química das regiões onde os planetas se formam. Com um espelho grande e sensibilidade sem precedentes, o James Webb pode detectar características espectroscópicas fracas, revelando detalhes que antes eram invisíveis. Isso permite estudos detalhados de estrutura e composição do gelo interestelar. As observações foram parte do programa Ice Age. Este programa visa estudar as regiões densas de nuvens próximas da Via Láctea. Esse estudo focou na região de Camaleão 1, uma área densa da Via Láctea. A luz emitida pelas estrelas interage com os grãos de gelo ao atravessar a nuvem antes de ser capturada pelo grande espelho do James Webb. Com isso, foi possível medir características de absorção intensas relacionadas às principais espécies de gelo, como água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e amônia. A detecção dessas assinaturas espectroscópicas fracas nos permite rastrear a modificação de grãos gelados e entender melhor a formação de planetas. Isso abre uma nova janela para estudar como os gelos evoluem de nuvens moleculares para discos protoplanetários e planetas. Isso é crucial para entender a distribuição e variação dos gelos em diferentes estágios de formação estelar. O telescópio espacial Hubble rastreia a matéria escura em galáxia anã usando movimentos estelares. Usando dados coletados ao longo de quase 2 décadas, astrônomos mapearam os movimentos estelares na galáxia anã do Dragão para entender melhor a distribuição da matéria escura em seu centro. Essa análise é crucial para entender a, entre aspas, cola invisível que mantém as galáxias unidas. O estudo aborda a longa disputa sobre se a matéria escura se acumula no centro das galáxias, formando um pico acentuado de densidade, ou se está mais uniformemente distribuída, formando um núcleo.
O estudo do Hubble sugere uma estrutura mais semelhante a um pico acentuado de densidade, alinhando-se com modelos cosmológicos. Os dados coletados ao longo de quase 2 décadas permitiram aos astrônomos construir um conjunto de dados mais rico e detalhado. Essas observações de longo prazo são essenciais para entender a dinâmica interna da galáxia do Dragão. A combinação de velocidade de linha de visão e movimentos próprios permitiu uma análise 3D sem precedentes dos movimentos estelares. Essa abordagem fornece uma visão mais completa da dinâmica interna das galáxias. A estabilidade e a visão nítida do Hubble, juntamente com seu longo tempo de operação, foram cruciais para essas medições precisas. O telescópio permitiu a coleta de dados detalhados necessários para essas análises complexas. As metodologias desenvolvidas para a galáxia do Dragão podem ser aplicadas a outras galáxias no futuro. A equipe já está analisando dados de outras galáxias anãs, como a galáxia do Escultor e a Ursa Menor. Isso ajudará a entender melhor a distribuição de matéria escura em diferentes tipos de galáxias. Estudos futuros sobre matéria escura envolverão colaboradores entre diferentes missões de telescópios espaciais, como o futuro telescópio espacial Nancy Grace. Essas colaborações ajudarão a revelar mais detalhes sobre a matéria escura em diferentes galáxias. Essas descobertas estão ajudando a resolver um dos maiores mistérios do universo. Astrônomos encontram o buraco negro massivo mais próximo. Astrônomos descobriram um buraco negro de massa intermediária no centro de Ômega Centauri, com pelo menos 8.200 massas solares. Esta é uma descoberta rara e emocionante, preenchendo a lacuna entre buracos negros estelares e supermassivos. A descoberta foi feita ao observar estrelas de movimento rápido no aglomerado. Essas estrelas se movem rapidamente devido à presença de uma massa central concentrada, indicando a presença de um buraco negro. A descoberta reforça a teoria de que Ômega Centauri é o núcleo remanescente de uma pequena galáxia que foi engolida pela Via Láctea bilhões de anos atrás. Detectar buracos negros de massa intermediária é um desafio, especialmente em galáxias maiores como a Via Láctea. No entanto, Ômega Centauri, com sua estrutura única, oferece uma oportunidade rara para essa detecção. A equipe usou dados do telescópio espacial Hubble, analisando imagens coletadas ao longo de anos para mapear os movimentos das estrelas no aglomerado. Essas observações detalhadas foram cruciais para a descoberta. O Hubble foi fundamental para esta descoberta, proporcionando as observações detalhadas necessárias para detectar as estrelas em alta velocidade que indicam a presença do buraco negro. A pesquisa foi uma colaboração internacional, envolvendo cientistas do Instituto Max Planck de Astronomia, a Universidade de Utah e outras instituições renomadas. A equipe planeja usar o telescópio espacial James Webb e outros instrumentos avançados para medir a velocidade das estrelas e obter mais detalhes sobre o buraco negro em Ômega Centauri. Essa descoberta está nos ajudando a entender melhor a evolução das galáxias e dos buracos negros. Como os astrônomos calculam o tamanho do sistema solar? O tamanho do sistema solar é definido pela influência do Sol, que excede a de outras estrelas próximas na Via Láctea. Essa influência é determinada por duas forças fundamentais, a gravidade e o magnetismo. Esta influência define os limites do sistema solar. Para medir essas distâncias, os astrônomos usam a unidade astronômica. A unidade astronômica é a medida padrão usada para descrever distâncias.
com uma unidade astronômica sendo a distância entre o Sol e a Terra, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Todos os objetos do Sistema Solar experimentam a atração gravitacional do Sol. Quanto mais longe um objeto está do Sol, mais fraca é essa atração, mas ainda significativa o suficiente para manter o objeto em órbita. Os planetas e cometas orbitam o Sol em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, Plutão leva 248 anos para completar uma órbita, enquanto cometas de longo período, vindos da nuvem de Oort, podem levar milhares de anos. Os cometas de longo período que levam milhares de anos para completar uma órbita vêm da nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma região esférica de pequenos mundos gelados que se estendem até 200 mil unidades astronômicas do Sol. É a fonte dos cometas de longo período que entram no sistema solar interno. Além da gravidade, o Sol possui um forte campo magnético que esculpe a heliosfera. Dentro dessa região, o vento solar flui para fora do Sol. O vento solar é um fluxo contínuo de partículas carregadas do Sol. Ele esculpe a heliosfera, que termina na heliopausa. Esta é a região onde o vento solar se torna subsônico e marca a fronteira do espaço interestelar. Em 2012, a Voyager 1 cruzou a heliopausa a 121 unidades astronômicas, tornando-se o primeiro objeto construído pelo homem a atingir a extensão do sistema solar. O espaço entre as estrelas é conhecido como meio interestelar. Esse espaço interestelar não é vazio, e sim preenchido com nuvens de gás e poeira que podem afetar a heliosfera do Sol quando o sistema solar passa por essas regiões densas. Estudos mostram que o sistema solar pode ter passado por nuvens densas de gás interestelar, comprimindo a heliosfera e afetando o clima na Terra. Isso pode ter influenciado a evolução de nossa espécie. Isso demonstra a interação dinâmica entre o sistema solar e o meio interestelar. Cientistas confirmam caverna na Lua para futuros exploradores. Cientistas confirmaram a existência de uma caverna na Lua, não muito longe de onde Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram há 55 anos. Ela foi descoberta no Mar da Tranquilidade. Essa caverna, e possivelmente centenas de outras, pode servir como abrigo natural para futuros astronautas, protegendo-os dos raios cósmicos, radiação solar e impactos de micrometeoritos. Os poços lunares foram criados pelo colapso de tubos de lava. Esses poços fornecem acesso a cavernas subterrâneas que poderiam ser usadas para abrigar astronautas. Uma equipe de pesquisa liderada pela Itália utilizou medições de radar do orbitador LRO da NASA para confirmar a existência da caverna. Estima-se que a caverna tenha pelo menos 40 metros de largura e dezenas de metros de comprimento. A maioria dos poços está localizada nas antigas planícies de lava da Lua, com alguns possivelmente no Polo Sul. Essas cavernas poderiam proteger os astronautas e servir como abrigo natural. Construir habitats na Lua do zero seria mais desafiador e demorado. Usar cavernas naturais pode facilitar a criação de abrigos para astronautas. Além disso, as rochas e materiais dentro dessas cavernas podem ajudar os cientistas a entender melhor a evolução vulcânica da Lua. NASA encerra projeto Viper. Após uma revisão interna abrangente, a NASA decidiu descontinuar o desenvolvimento do projeto Viper. A decisão foi tomada devido ao aumento de custos, atrasos no lançamento e riscos de crescimento futuro de custos. O lançamento do Viper foi planejado inicialmente para o final de 2023, mas foi adiado para 2024 e, mais recente, para
setembro de 2025. Esses atrasos foram decisivos para a decisão de cancelar o projeto. A continuação do Viper pode resultar no cancelamento ou interrupção de outras missões do programa CLPS, sigla em inglês para Serviços Comerciais de Carga Útil Lunar, que é crucial para a exploração da Lua. A NASA planeja desmontar e reutilizar os instrumentos e componentes do Viper para futuras missões à Lua. Isso garante que a tecnologia desenvolvida para o Viper ainda será útil para a exploração lunar. Apesar do cancelamento do Viper, a NASA continua comprometida com a exploração da Lua. Missões futuras procurarão gelo e outros recursos lunares para beneficiar a humanidade. A NASA buscará métodos alternativos para atingir muitos dos objetivos do Viper, incluindo o uso dos componentes do rover em outras missões. A Astrobolt continuará com sua missão Griffin 1, que fornecerá uma demonstração de voo do módulo de pouso Griffin e seus motores, previsto para 2025. Futuras missões tripuladas e robóticas da NASA, como o veículo terrestre lunar, permitirão missões móveis na região do Polo Sul lunar e acesso às regiões permanentemente sombreadas da Lua. A exploração lunar continua a ser uma prioridade para a NASA. Rover Curiosity da NASA descobre cristais de enxofre em rocha marciana. Em 30 de maio, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar cristais de enxofre amarelos em uma rocha que o rover Curiosity passou. Essa é a primeira vez que o enxofre puro é encontrado em Marte. Desde outubro de 2023, o rover tem explorado uma região rica em sulfatos, sais que contêm enxofre e se formam à medida que a água evapora. Mas essa descoberta de enxofre puro é algo totalmente novo. O enxofre elementar se forma sob condições específicas que ainda precisam ser explicadas no contexto de Marte. Diferente dos minerais à base de enxofre, essa descoberta sugere novas informações sobre a história geológica do local. A descoberta foi feita no canal Geddes Valles, uma região fascinante no Monte Sharp, onde o Curiosity tem explorado desde 2014. Cada camada dessa montanha representa um período diferente da história marciana. Os cientistas acreditam que esse canal foi esculpido por fluxos de água líquida e detritos. As últimas descobertas sugerem que tanto inundações quanto penetrações de terra influenciaram na formação da paisagem. Reações químicas causadas pela água resultaram na formação de halos brancos em algumas rochas. Esses halos foram revelados pela erosão do vento e da areia ao longo do tempo. Em 18 de junho de 2024, o Curiosity perfurou sua 41ª amostra de rocha, apelidada de Memont Lakes. A análise dessa rocha ajudou os cientistas a entender melhor a composição do terreno marciano. As evidências de água continuam a revelar uma história geológica mais complexa do que o esperado inicialmente. A presença de água é crucial para entender o passado de Marte e sua capacidade de sustentar a vida. O rover Curiosity continua sua exploração em Marte, revelando segredos do planeta vermelho a cada dia. E aí, o que vocês acharam dessas notícias do espaço? Inscreva-se, comente, compartilhe e deixe seu like, me siga nas redes sociais e considere apoiar meu trabalho. Espero que tenham gostado. Beijos, queridos humanos, e até a próxima!